O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não os converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizada. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, estamos no 3º domingo da Quaresma. Faltam poucas semanas para nós celebrarmos a Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte e a passagem da morte para a vida. E a Páscoa nossa também, a nossa vitória sobre a morte, a nossa vitória sobre todas as coisas que nos levam para a morte. O pecado, a maldade, a injustiça e todas as outras coisas que nos afastam da vida, a vida em Deus. A liturgia da palavra de hoje, mais uma vez, nos traz o convite com uma certa urgência. Aquela palavra urgente, não é? Letras maiúsculas, com destaque, o convite e a conversão, com urgência. E a razão desta urgência, porque o tempo é curto. E Jesus conta uma parábola para explicar desta urgência, deste tempo curto que nós temos para a conversão, e também dá 2 exemplos, acontecimentos. A parábola que Jesus conta é da figueira que não produz frutos. Diz Jesus, a parábola, que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi até ela procurar figos e não encontrou. Então, uma árvore que não produz frutos. Então, o vinhateiro mandou cortar esta figueira.
E o funcionário, o trabalhador que cuidava desta figueira disse: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Ou cavar em volta dela e colocar adubo. Se não der fruto depois, pode cortar. Então vejam bem, a conversão, o convite, é para produzir frutos, como figueiras, para produzir frutos. E nós, com todos os nossos esforços, devemos sim tentar produzir os frutos da vida cristã, que é amor, que é solidariedade, que é fraternidade. São os valores do Evangelho, a vida fraterna, na comunidade, na família, na sociedade. Deus é paciente conosco. Ele nos dá oportunidades, não é? Mais um ano para produzir frutos. Mais uma quaresma que passa. Mais uma semana do tempo quaresmal que passou, né? Deus é paciente conosco e espera a nossa resposta ao seu convite de conversão. Essa emergência, essa urgência de conversão é também apoiada por dois exemplos que Jesus dá no Evangelho. Primeiro, a notícia que ele recebe a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado. Estes galileus não cumpriram a ordem do rei, dos romanos, então havia uma resistência talvez, e Pilatos mandou matá-los. E Jesus faz a pergunta: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Porque os galileus foram mortos. Aqueles que foram mortos eram piores do que aqueles que estão vivos? É a pergunta de Jesus. O segundo exemplo que Jesus dá: e aqueles que morreram, 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Pensais que eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém? Então aqueles que morreram eram mais culpados do que aqueles que estão vivos? Vejamos, os dois exemplos têm o mesmo significado, o mesmo sentido. A morte dos inocentes não é um castigo, ou a morte não é um castigo de Deus. Deus não quer a morte. A morte sim serve como um sinal da urgência para a conversão. Deus quer a vida, Deus não quer a morte. Ao pensarmos hoje, lembrando destes dois episódios, se aplicarmos para o nosso tempo, a pandemia, a guerra, a violência que mata tantas pessoas, eles são mais culpados do que nós, piores do que nós, porque morrem. A conversão não por medo da morte, a conversão sim, por medo da vida que nós temos, que é curta. A vida terrena é passageira. Nós teremos uma vida eterna, vida em Deus, vida futura. A conversão é por medo de passar este tempo sem haver esta mudança radical na nossa vida, na nossa caminhada, como cristãos, como comunidade, não é, como seguidores de Jesus. Mas nós podemos dizer assim: Padre, nós estamos aqui na igreja todos os domingos, fazemos parte da comunidade, das pastorais, movimentos, colaboramos, não é? Esta mensagem não é tanto para nós, deve ser para os outros, não é? Mas não é bem assim. Vejam o que um monge disse ao falar da conversão. O monge dizia que aqueles que pensam que tudo está bem conosco, celebramos liturgia bem organizado, cumprindo todas as normas, regras, né?
bem participativo. Todo domingo estamos aqui, fazemos parte dos movimentos da igreja e tudo. Aqueles pensam como Jesus que vem bater na porta da frente da nossa casa. Aí acolhemos Jesus, aí o nosso comportamento com Jesus é formal, de respeito, de conversa, com aquelas todas formalidades no sala do estar. Mas na quaresma, para nós que estamos na igreja, cumprindo os nossos deveres, aqueles que aparecem, né? Jesus vem bater a porta do fundo da nossa casa. E ao abrir a porta, nós estaremos sim conversando com eles, abrindo o nosso coração, e Jesus vê tudo que está lá dentro do nosso coração, o íntimo da nossa vida. Aí sim, preciso de conversão. Aí sim necessita uma mudança radical da nossa vida. Aí sim precisamos tomar uma decisão de mudar a nossa mentalidade, nossas atitudes e as nossas ações. Por isso, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura de hoje nos dá o exemplo do povo de Israel que andava no deserto. Paulo dá este exemplo àquela comunidade de Corinto, que também vivia a idolatria e adultério. Paulo os alerta: olha, o que aconteceu com o povo de Israel também pode acontecer com vocês, né? Com vocês. O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, né? A nuvem que Deus os protegia, fazia sombra. Eles comeram do mesmo manã, o alimento que veio do céu. Beberam para saciar a sede da rochedo, da pedra. Mas murmuraram, diz a segunda leitura de hoje. Cometeram adultério, cometeram idolatria. Isso pode acontecer também conosco. O que aconteceu com a comunidade de Corinto, o que aconteceu com a comunidade de Israel, pode acontecer também conosco hoje. Comemos da mesma mesa, mesmo pão, mesmo vinho consagrado. Nos alimentamos da mesma palavra partilhada, anunciada para nós. Fazemos parte da comunidade, mas ainda podemos estar na situação do pecado. Por isso, é urgência sim a conversão. É urgência sim a mudança da mentalidade. Seguir, então, o exemplo de Moisés. Moisés, a história de Moisés nós lembramos, né? Ele estava no Egito, estava no governo lá dos egípcios, ele tinha um futuro muito bom, mas ele opta para salvar o seu irmão israelita da injustiça, e aí começa a fugir, porque se ele permanecer lá, porque ele matou um soldado de lá, será morto também. E ao fugir encontra um abrigo, se casa, forma a sua família, e está fazendo uma função, como diz a primeira leitura de hoje, de cuidar do rebanho do seu sogro. Está tranquilo. E a ele que Deus chama Moisés, Moisés, no Monte Horebe. Moisés, Moisés. E vejam bem, Moisés responde a Deus: aqui estou. Aqui estou. E Deus o revela a sua identidade e o chama, o envia para uma missão de libertar o povo do Egito da escravidão. E Moisés disse o quê? Sim, Senhor. Deixa, né, a sua vida normal, organizada, vida tranquila, e vai enfrentar o povo do Egito, o povo que oprimia os israelitas.
Meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a ser como Moisés, mudar radicalmente a nossa mentalidade, nossa vida, nossas atitudes que nos afastam de Deus, a nossa mentalidade, atitudes e as coisas que nos levam para o pecado e a morte, e escolher, né, se converter. Diz Jesus, nos alerta como alertou todos aqueles que o ouviam. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. É alerta que nós temos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos hoje a fragilidade da nossa vida, a temporariedade da nossa vida terrena e busquemos nos converter. Coloquemos no centro da nossa vida o foco de cada um de nós como cristãos, que é a vida eterna, a vida plena aqui e vida eterna lá no céu. O tempo curto que nos resta agora, durante este tempo quaresmal de mais 3 semanas, seja um tempo de oportunidades para nos converter para o caminho que nos conduz para a vida. Assim seja.